Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, aplicação das provas para a Guarda Civil Municipal será realizado nesse domingo, dia 17 de dezembro. Nós vamos resolver 10 questões de raciocínio lógico da Banca Fundação VUNESP, que será a responsável pela elaboração da prova para a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Portanto, assistam a videoaula, que é uma ótima revisão para a prova de domingo. Então, vamos lá. Questão número 1. Foi feita uma pesquisa entre 540 jovens universitários sobre a preferência em assistir durante o Pan-Americano as competições de natação ou prova de atletismo. O resultado foi natação 313, atletismo 217, natação e atletismo 75. O número de entrevistados que não assiste a nenhuma das competições pesquisadas é questão recorrente muito importante. Portanto, atenção. Resolvam utilizando o diagrama de Venn. Facilita o cálculo. Então, vejam. Nós temos aqui dois conjuntos, natação e atletismo. E nós temos aqui os elementos comuns que estão nesta intersecção aqui. Então, sempre preencham pela intersecção, ou seja, aqueles que natação e atletismo. Então, nós temos aqui 75, de acordo com a informação do enunciado da questão. Atletismo, 217. Vamos colocar primeiro natação, 313. Como nós já colocamos 75, nós temos que tirar esse 75, 313 menos 75, que vai dar 238. Então, esses 238 prefere somente natação. 217 optaram por atletismo. Só que já nós temos aqui 75 já indicado. Então, fica 217 menos 75, que dá 142. A pergunta é: quantos não assistem a nenhuma? Portanto, eu vou chamar de X, estará fora desses dois círculos. Vou colocar aqui do lado direito. Podemos equacionar isso aqui. Então, vai ficar 238 mais 75 mais 142 mais X é igual a 540. Somando isto aqui, eu tenho 455, mais X igual a 540. Então, X, que é a quantidade daqueles que não assistem a nenhuma das competições, será 540 menos 455, que dá exatamente 85. Letra D. Questão número 2. Estamos resolvendo questões de raciocínio lógico. Esta pergunta também é muito recorrente em concurso da Banca Fundação VUNESP. Questões de raciocínio lógico, figuras. As figuras da sequência dada são formadas por partes iguais de um círculo. Continuando essa sequência, obtém-se exatamente 16 círculos completos. Em que figura? Vejam, nós temos aqui uma primeira, segunda, terceira, quarta. Depois tem a quinta e assim por diante. Vejam que quando aqui tem um quarto, aqui tem, ou melhor, na realidade é um terço. Aqui tem 2 terços e aqui completa. Aqui começa novamente um novo círculo. Então, nós podemos observar que na figura 3, nós temos um círculo completo.
A partir do terceiro, ele vai formar um novo círculo. Preciso de quantos terços? Preciso de 3. Cada um terço aqui, ó, vejo, este, forma exatamente a figura inteira. Então, nós notamos que na sexta figura aqui, nós vamos ter uma outra figura completa. Vai ter, então, já tem vai ter exatamente 2 círculos. Na nona figura, vai ter quanto? Vai ter 3 círculos. A pergunta é, 16 círculos completos vai ter em que figura? Basta multiplicar 16 vezes 3, 48 figuras, que é exatamente letra B. Questão número 3 e questão número 4 são idênticas em concursos realizados pela VUNESP, em concursos diferentes. Vejam, a tira a seguir foi composta a partir do quarto número por uma regra. Então, tem aqui o primeiro, segundo, terceiro. A partir do quarto, ele tem uma regra de formação. Admitindo-se que a regra de formação dos elementos seguintes permaneça a mesma, pode-se afirmar que os 2 números completos essa tira é. Então, falta esse aqui, que na realidade é 2, 4, 6, 8, o nono e o 10º. Então, vejam, a partir do quarto. Então, se vocês observarem o quarto elemento é a soma desses 3. O próximo, 11, é a soma desses 3. O próximo, que é o 20, é a soma desses 3. 3 mais 6 mais 11. O 37 é a soma do 20, 11, 6. Ou seja, um termo é a soma dos 3 termos anteriores. O 68 é 11 vezes 20 mais 37. Portanto, esse elemento aqui vai ser exatamente o nono elemento, que vai ser a soma de quem? Desses 3 aqui, ó. 20 mais 37 mais 68 dá 125. Com esse 125, veja que interessante. Eliminamos esta. Só pode ser a letra B. Isso acontece, pessoal, em todos os concursos que eu estou gravando vídeo aula. Quando tem 2 elementos na alternativa, quando resolve um deles, praticamente já responde a questão. A 10ª figura vai ser quem? 20 mais 37, 37 mais 68 mais 120, que dá 230. Observe, letra B. A questão número 4 também é de um concurso da VUNESP, de uma outra entidade. Veja, idêntico, só mudou o contexto. A tira a seguir foi composta a partir do 3º elemento. Então, vejam, aqui foi a partir do 4º. Aqui vai ser a partir do 3º. Os 3 números que estão faltando nessa sequência, quanto é que vale? Então, vejam, da mesma forma, o 4º elemento é 3 mais 4, 7. O 5º elemento, 4 mais 7. O 6º elemento, 7 mais 11. O 7º elemento, 11 mais 18. O 9º elemento que está faltando vai ser o quê? 47. 18 mais 29. Observe, com esta resposta aqui, eu já resolvi a questão. Eliminamos essa, porque aqui é 38. Eliminamos aqui, que é 31. Eliminamos essa aqui. Eliminamos isso aqui. Só pode ser a letra A. Mas vamos calcular o 9º. 29
mais 47, 76. 76 mais 47, 123, letra A. Questão sempre aparecendo em concurso da Bunesp, relação raciocínio lógico numérico, sequência numérica. Muita atenção que com certeza terá uma questão parecidíssima com essa. Questão 5, questão de figuras, também muito recorrente em concursos da banca Bunesp. Vejam que eu estou fazendo uma revisão de raciocínio lógico matemático, sequências numéricas e sequência de figuras. Analise a sequência a seguir. Então, tenho 7 figuras, admitindo-se que a regra de formação das figuras seguintes sempre é a mesma, ou seja, isso aqui é padrão. As sequências numéricas, as sequências figurais, sempre permanece a mesma a partir de um certo elemento. Pode-se afirmar que a figura que ocuparia a posição 277 ocupa que posição? Isso aqui também é padrão. É a mesma coisa de sequência numérica. Vejam, nós temos aqui o seguinte. Esse triângulo está aqui, passa para a direita, passa para a direita, passa para a direita, no sentido horário. Ele vai sempre caminhando, tá vendo aqui? Sempre caminha nesse sentido. Vejam, quando chega aqui, observe, esta figura 6 é idêntica à figura 1. Portanto, a partir da sexta figura, começa a repetição. Ou seja, essas figuras são cíclicas, de 5 em 5. É a mesma coisa de padrão numérico ou de calendários. Repete de 5 em 5 significa o quê? Cada 5 blocos, o seguinte repete o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 277 pelos ciclos, que é 5. Dá 55 grupos, que é 275. 275 significa que forma o quê? 55 grupos idênticos a esse. Portanto, as duas figuras seguintes é o que a pergunta está fazendo. Quais são as duas figuras seguintes? Esta figura seria 276 e esta aqui seria 277. Compara com a alternativa, letra B. Muito importante esta questão também, não esqueçam. Questão 6. Considere a seguinte afirmação. Todos os irmãos de André têm mais de 180 centímetros, 1,80 m. Desta afirmação aqui, o que eu posso concluir? Vejam, tenho várias, eu não vou nem ler. Eu tenho então aqui, vou colocar dentro de um conjunto. Todos que têm mais de 1,80 m. E aqui todos os irmãos de André. Então, todos os irmãos de André têm mais de 1,80 m. Então, está dentro do conjunto daqueles que têm 180 centímetros. Vamos analisar a primeira. Bernardo é irmão de André. Então, a altura de Bernardo é menor que 180. Não. Se ele é irmão de André, a altura dele é maior que 180. Portanto, isso aqui é falso. Se a altura de Caetano é maior que 180, então ele é irmão de André. Não. Pois tem pessoas que têm mais de 180 que não são irmãos de André. Portanto, falsa. C. A altura de Dário é menor que 180. Então, ele não é irmão de André. Verdade. Todos os irmãos têm mais de 1,80 m. Portanto,
Isso aqui é verdade, esta é a correta. A D e a E, falso. A altura de André é maior que 180. Nada se pode concluir. A altura de André é menor que 180 também. Portanto, são falsas. A única resposta correta é a C. Questão 7. 3 amigos, Pedro, José e Caio, marcaram de se encontrar na frente de um estádio de futebol para assistir um jogo. Pedro não foi o último a chegar. Caio chegou antes de José. Pedro chegou depois de Caio. Então, nessas condições, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro a chegar? Na ordem. Então, vejam. Se Pedro não foi o último a chegar e chegou depois de Caio, significa o quê? Que ele foi o segundo. Se ele foi o segundo, então já podemos eliminar essa alternativa A, essa letra B e a letra E. Como Caio chegou antes de José, então a ordem só pode ser essa. Caio primeiro, Pedro chegou em segundo, José em terceiro, letra C. Questão número 8. Fábio, Antônio, Joaquim e Bernardo moram em casas separadas, todas localizadas no mesmo lado de uma rua retilínea, ou seja, linha reta. Sabe-se que Fábio, olha, primeira informação, Fábio localiza-se entre Joaquim e Bernardo. Então, vejam, Fábio está entre Joaquim e Bernardo. Sabe-se que a casa de Joaquim localiza-se entre a casa de Bernardo e a casa de Antônio. Então, tenho duas informações. Vejam, fazendo análise dessas duas informações, podemos concluir que o Antônio e o Bernardo estão sempre nas extremidades das ruas, nos extremos. Olha, Fábio localiza-se entre a casa de Joaquim e a casa de Bernardo. A casa de Joaquim localiza-se entre a casa de Bernardo e Antônio. Então, nós localizamos que Antônio e Bernardo, eles estão localizados nas extremidades. E Fábio e Joaquim estão no meio. Eu posso ter várias possibilidades. Localizando aqui, então, o Bernardo e o Antônio nas pontas, eu posso ter essa configuração. Posso ter esta outra configuração e poderia mudar aqui também. Colocar aqui B, ficaria a mesma coisa, né? Mudando aqui, mudando a ordem, aqui C, J e F, aqui CF, teria mais duas. Com essas duas já posso analisar essa alternativa. Veja, Fábio fica entre as casas de Antônio e Joaquim. Fábio fica entre Antônio e Joaquim. Falso. Joaquim está entre as casas de Fábio e de Bernardo. Joaquim está entre Fábio e Bernardo. Falso aqui e falso aqui. Bernardo fica entre as casas de Joaquim? Não, porque está na extremidade. Então, isso aqui também é falso. Antônio fica entre as casas de Bernardo e Fábio. Também é falso. Joaquim fica entre as casas de Antônio e de Fábio. Verdade. Olha, Joaquim está aqui. Está entre Antônio e Fábio. Aqui está entre Antônio e Fábio. Então, letra E. Questão número 9.
Em uma parede foi colocado uma faixa horizontal com azulejos azuis, chamando de A, e branco B, nessa ordem: azul, branco, branco, azul, branco, branco, azul, branco e branco. Mantendo sempre essa mesma ordem A, B, B na colocação dos azulejos, isto é, um azulejo azul seguido de 2 brancos, sabendo que essa faixa tem 57 azulejos, ou seja, tem quantos grupos? 19. 19 vezes 3 dá exatamente 57 azulejos. Concordam? Cada grupinho tem 3. A pergunta é: número de azulejos brancos. Como temos 19 grupos, como nós já vimos aqui, cada grupinho tem quantos brancos? 2. Portanto, o total de azulejos brancos vai ser os 19 grupos multiplicado por 2, 38, letra B. Também uma questão recorrente em concursos mudando o contexto. Questão número 10, sequência numérica. Lembrando que sequência numérica tem vários tipos de questões. Algumas são visíveis, quando for uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Outras, vocês precisam descobrir o padrão de formação. Considere as seguintes sequências: 3, 7, 11, 15, sucessivamente. Nessa sequência, o primeiro elemento é 3. Qual é o elemento que está na posição 189? Vejam, se vocês observarem aqui, o padrão aqui é de 4 em 4. Aqui, então, vejam, já pensou vocês querem calcular o próximo aqui? Então, eu tenho aqui 11, o próximo é 15, o próximo 19, o próximo 23, até chegar no elemento 189. Possível. Mas essa sequência aqui, toda vez que quer um número bem alto, pode reparar, ou é uma sequência aritmética ou uma sequência geométrica. Ou então, vocês podem descobrir uma lei de formação. No caso aqui, é uma progressão aritmética. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esta lei de formação. Para saber um elemento qualquer, eu utilizo esse termo geral. A n é A1, que é o primeiro termo, que é este. N, que é a posição do termo. N menos 1, que multiplica a razão. O que é a razão, que é o R? É a diferença de 2 termos consecutivos. 7 menos 3, portanto, a razão é 4. Substituindo aqui, eu tenho o termo 189 vai ser o A1 mais N menos 1, 189 menos 1, vezes a razão 4. Isso aqui dá 188 vezes 4. 188 vezes 4 dá 752. Soma com 3, 755, letra D. Então, estas são as 10 questões de raciocínio lógico matemático. Revisão para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Sorocaba. Prova será realizada neste próximo domingo. Um grande abraço, boa prova para todos. Façam a inscrição no canal, ative o sininho para continuar recebendo as minhas notificações de videoaulas. Gostaram? Dá um like. E vocês que estão estudando para concursos públicos, que não seja da prova de domingo, mas também a banca VUNESP, cliquem na banca VUNESP, link na descrição desta videoaula. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas e não esqueça
Se vocês quiserem colaborar, nós temos agora o link do Valeu Demais. Qualquer contribuição espontânea, nós agradecemos. Um grande abraço e até as próximas.